Graça e paz, meu querido. Hoje nós vamos falar de discipulado cristão. O que é discipulado? Nós temos igrejas aí que que usam a palavra discipulado para se colocar como mestre acima das outras pessoas. Mas realmente, o que é o discipulado cristão? Discipulado cristão é ensinar os novos na fé, ensinar o evangelho. Você pode utilizar várias ferramentas. Há pouco tempo aqui eu mostrei o Catecismo Nova Cidade, um material extraordinário para você discipular aquele que é recém-chegado na igreja com as doutrinas básicas do cristianismo. E o livro que eu estou trazendo hoje é uma ferramenta que vai no mesmo caminho. Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã, não trata, o pessoal fala, é uma teologia sistemática, é uma teologia básica. É um livro que explica as doutrinas cristãs de forma organizada e por isso o pessoal joga ela na conta da teologia sistemática. Então, é um material para te ensinar as doutrinas principais do cristianismo. Uma capa linda, ó, verniz reserva em alguns lugares, né? Preto e vermelho. Neste livro, somos guiados na compreensão e envolvimento com o discipulado de forma bíblica, pessoal, esperançosa e perseverante. Trata-se de uma mensagem necessária e urgente para todos que são discípulos de Cristo e que buscam fazer outros discípulos para a glória do próprio Cristo. Reformando o discipulado certamente será bênção para a igreja brasileira. Reverendo Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, missionário e doutor em estudos interculturais pela Royal London University. Chique, hein? Hermstein. É o Hermstein Maia? Hermstein MP da Costa? Acho que é. Ronaldo Lidório, Sinésio Lira, que são... Tem as trocentas páginas de indicação aqui, nesse aqui são só duas. Então aqui uma folha de rosto simples, bonito, viu? Tipologia muito bonita, desenho aqui muito bem feito. Fé cristã, teologia, cristianismo, né? Cristianismo, ética, aspectos religiosos, Deus, cristianismo, conhecimento. Fé cristã, estudo e ensino, teologia sistemática. Aqui é o que está na ficha catalográfica. Agradecimentos, apresentação do reverendo Hernandes Dias Lopes, prefácio do reverendo Leandro Antônio de Lima. Então a gente já vê aqui que tem boas credenciais. Se o reverendo Leandro Lima, meu professor do Instituto Reformado, indica, então a gente já pode baixar um pouco a guarda, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, vindo da Thomas Nelson Brasil, nós precisamos filtrar muito material, né? Introdução, primeira parte, a fé. Então aqui um sumário completo. Agradecimentos, apresentação do Hernandes Dias Lopes. Vamos ver o que o meu professor falou disso aqui. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo chamou alguns homens para inicialmente estarem com ele e para os enviar a pregar, Marcos 3,14. Assim começou a maior empreitada da existência humana, assim começou o cristianismo. O mundo não foi mais o mesmo desde aqueles relativamente poucos homens, cheios do Espírito Santo e do conhecimento das Escrituras. Partiram para anunciar as boas obras, as boas novas em todo lugar. Hoje, o cristianismo é a religião com mais adeptos em todo o mundo, mas o mundo parece o mesmo, portanto, parece errado. Percebe-se que o modelo qual chamamos de discipulado foi escolhido por Cristo para cumprir sua imperiosa missão no mundo, chamar, salvar, transformar e enviar vidas. Para reiniciar esse ciclo infinito, os primeiros discípulos passaram muito tempo com Jesus, aprendendo na teoria e na prática quem era o Cristo e qual era a missão dele. Enfrentaram sem dúvida, situações difíceis, desistências, decepções, tropeços, contudo, triunfaram em sua missão por terem se rendido a Cristo integralmente, por terem aprendido e recebido dele todo o conteúdo do Evangelho e por terem dedicado suas vidas sem ressalvas à missão dada por ele. Prefácio, introdução. Primeira parte, trata-se da fé. O que Deus espera que creiamos a seu respeito? Começa com uma oração de abertura, convite à ortodoxia. Começa com o quê? Com uma lição do Catecismo de Heidelberg. Então nós temos qual é o seu único consolo na vida e na morte.
que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Catecismo de Heidelberg, as 3 formas de unidade das igrejas reformadas da Cleary. Você acha ele baratinho na Amazon. Lembra que eu falei para vocês no início do Catecismo Nova Cidade? Então, ele começa pelo Catecismo de Heidelberg, depois vem uma citação de quem? De um dos maiores teólogos que nós conhecemos aqui, que é Hermann Bavinck. Teologia não é uma ciência enfadonha e árida, é uma teodiceia, uma doxologia para todas as virtudes e perfeições de Deus, um hino de adoração e ação de graças, uma glória a Deus nas alturas. A teologia nos mostra como Deus, que é todo suficiente em si mesmo, glorifica-se a si mesmo na sua criação, que mesmo dilacerada pelo pecado é novamente restaurada em Cristo. Teologia descreve para nós Deus sempre Deus do princípio ao fim, Deus em seu ser, Deus em sua criação, Deus contra o pecado, Deus em Cristo, Deus quebrando toda resistência por meio do Espírito Santo e guiando toda a criação de volta ao objetivo que ele decretou, a glória de seu nome. Bavinck, Dogmática Reformada, da Baker. Engraçado é que aqui eles não colocam a versão da editora Cultura Cristã, né? Olha, afinal, o que é teologia? Nesta primeira parte, apresentarei as definições mais comuns de teologia na atualidade. E ao fazê-lo, colocarei as cartas na mesa, desde já indicando onde me localizo no espectro teológico. Para uma tipologia semelhante, veja Coy Brink, Christian Dogmatics. No espectro teológico, existem pelo menos 5 definições do termo teologia nas discussões acadêmicas recentes, as quais podem ajudar ou dificultar o discipulado cristão. Por que teologia? Teologia é o estudo de Deus, tá? Teologias modernas, né? Olha, teologias modernas, teologia clássica. Aqui ele vai tratar o objeto da teologia. O que especificamente estamos estudando na teologia cristã? A tradição cristã afirma indisputavelmente que o objeto da teologia é o conhecimento revelado de Deus. Nosso foco principal não é estudar as linguagens das religiões, catalogar nossos sentimentos religiosos, entender a realidade sob uma perspectiva cristã ou explorar cientificamente os atos de Deus na história. Ao contrário, queremos envidar todos os nossos esforços para conhecer a revelação que o próprio Deus faz. De quem? Faz. De si mesmo. O foco principal do teólogo é estudar Deus e todas as demais realidades da vida em sua relação com Deus. Tomás de Aquino colocou a questão da seguinte forma: audiência da teologia, fontes da teologia, redescobrindo o valor dos credos. Mas afinal, por onde devemos começar nossa jornada pela busca do conhecimento de Deus? Será que precisamos começar do zero? Felizmente, desde os primórdios do cristianismo, os apóstolos e demais líderes da igreja tentam resumir o conhecimento de Deus da forma mais breve possível. Por exemplo, a simples confissão Jesus é o Senhor, Romanos 10:9, 1 Coríntios 12:3, parece ter sido a primeira expressão usada pelos cristãos primitivos a fim de resumir a sua fé, provavelmente em um esforço de se referirem a Cristo nos mesmos termos que os israelitas se dirigiam a Yahweh no Antigo Testamento. Aqui 17 na nota. Yahweh, ou tetragrama, é o tetragrama que na Bíblia hebraica indica o nome do próprio Deus em sua relação pactual com o povo de Israel. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem o tetragrama, e de novo em português, é a transliteração e pronúncia usual é Yahvé ou Javé. É muito comum encontrarmos defesas da pronúncia Jeová, mas ela não se sustenta historicamente. O credo apostólico, credo niceno-constantinopolitano, credo de Atanásio,
Vamos ver o que fala do credo de Atanásio. Credo não são orações para cortar suas asinhas, digamos assim, para evitar que você ore ao nosso Deus. Não, não é nada disso. O credo são declarações do que nós cremos de acordo com a Bíblia. O credo Atanásio, também conhecido como Quicumque Valt, palavras iniciais do texto em latim, apresenta, em versão resumida, 40 versos, as doutrinas essenciais para a salvação afirmadas por toda a igreja cristã em todos os tempos e lugares. A Trindade, a encarnação do Filho de Deus. O documento é comumente atribuído a Santo Atanásio, bispo de Alexandria, e grande guardião da ortodoxia trinitária durante a controvérsia ariana que eclodiu no IV século. Atanásio morreu em 373 e o epíteto que apareceu em sua lápide é muito famosa, pois captura a essência de sua vida e ministério e diz: Athanasius contra mundum, isto é, Atanásio contra o mundo. Isso se deve ao fato dele ter sofrido vários exílios durante a acirrada controvérsia ariana por causa da firme profissão de fé que manteve na ortodoxia trinitária. Recentemente, estudiosos têm favorecido a tese de que o documento teria sido escrito no sul da Gália por um autor da tradição agustiniana desconhecido por volta do século V. Outros estudiosos defendem que o credo de Atanásio foi composto pela Igreja Ocidental e de forma misteriosa ficou desconhecido dessa igreja até o século XII. Mas até hoje o credo não é reconhecido oficialmente por esta igreja. Heresia e erro teológico. Olha aqui, ó, isso daqui, ó, todo mundo deveria ler este capítulo. Vou até marcar aqui, ó, até marcar com post-it. E com o lápis, sim, eu uso lápis para marcar, porque lápis, por mais que você use o lápis, ele não vai vazar do outro lado, como a maioria dos grifa-textos. Algumas pessoas, infelizmente, confundem os termos heresia e erro teológico e diferenças doutrinárias, tratando-os como sinônimos, isto é, um equívoco que deve ser evitado, uma vez que somos desafiados pelo Senhor Jesus a zelar pela unanimidade cristã e não cairmos na tentação de associar qualquer pessoa, irmão ou igreja a heresias sem os devidos critérios. Em primeiro lugar, opiniões teológicas sobre diferenças doutrinárias estão associadas a tópicos secundários da fé cristã, tais como a forma batismal de certa denominação, seu modelo de governo eclesiástico, uso e costumes, entre outros. Não ferem o coração da doutrina da fé e, portanto, não devem ser motivos de rotulação herética. Em segundo lugar, um erro teológico pode ser sustentado por um indivíduo ou por uma denominação e ainda assim não ser motivo de anátema. A famosa disputa entre calvinistas e arminianos holandeses do século XVII ilustra bem o ponto em questão. A controvérsia foi iniciada originalmente por Jacó Armínio, professor de teologia na Universidade de Leiden, que questionava o ensino de Calvino e seus seguidores em vários pontos importantes acerca da salvação. Após a morte de Armínio, seus seguidores apresentaram 5 desses pontos problemáticos em um documento chamado Remonstrância, em 1610. Neste documento, os arminianos discordavam da soteriologia calvinista até então vigente na Igreja Reformada Holandesa. Eles alegavam que a eleição divina se dava com base na fé prevista, a aplicação universal da expiação de Cristo estava disponível para todos os que livremente aceitavam, a depravação humana era limitada, a graça de Deus podia ser resistida e haveria a possibilidade de perder a salvação. Como resposta, os 5 artigos arminianos daquela igreja convocou o Sínodo de Dort, e depois de muitos debates acalorados, não apenas contra os arminianos, mas entre os próprios reformados, rejeitou a perspectiva arminiana como errônea, reiterando o ensino reformado sobre a salvação com o propósito de oferecer uma garantia mais densa aos cristãos de acordo com o ensino das Escrituras. A moral da história é que em nenhum momento dessa controvérsia os reformados consideraram os arminianos como hereges, por mais que considerassem falsos seus 5 artigos. O motivo é simples, não existe anátema onde não há heresia. Por isso, reformados e arminianos, apesar de suas desavenças teológicas, permaneceram sendo irmãos em Cristo, abertos ao diálogo, nesse e em outros pontos da doutrina cristã.
Tendo deixado isso claro, estamos mais seguros em atestar, em terceiro lugar, que heresia é um desvio vertiginoso, como é de René Kivitz. Ele falou que chamar a pessoa de herege é se a pessoa não concordar com o nosso sistema. Não. Herege é aquele que é contra a Bíblia, contra a Escritura. Você, meu irmão pentecostal, você, meu irmão arminiano, você não deixa de servir a Deus. Herege é o meu irmão, tanto arminiano quanto calvinista, que deixa de ter Deus como seu Senhor e Salvador e quer se colocar como igual ou maior a Deus, do que Deus. Ou alguém que tenta destruir a palavra de Deus, como o herege René. Por isso, reformados e arminianos, apesar de suas desavenças teológicas, permanecem sendo irmãos em Cristo e abertos ao diálogo nesse e em outros pontos da doutrina cristã. Tendo deixado isso claro, estamos mais seguros para atestar, em terceiro lugar, que heresia é um desvio vertiginoso para fora do caminho do conhecimento de Deus, que consequentemente desvirtua pessoas da salvação eterna para a condenação eterna. Ela é diferente de um erro doutrinário ou de uma visão teológica diferente, os quais, portanto, devem ser tolerados e debatidos em amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas não deixam dúvidas a respeito da periculosidade de uma heresia. Então, quando você relativiza pecado, quando você quer pôr em xeque a veracidade das Escrituras, isso sim é heresia. O que os liberais pregam, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus não é o Salvador, toda essa bacalhoada, isso é heresia. A minha diferença com meu irmão arminiano não é heresia, por mais que alguns pastores ganhem muito falando isso. Bem-vindo à ortodoxia. Tá? Aqui referências, olha só quanta coisa. Tem algumas referências aqui que poderia ir para o lixo, que não servem para nada, como o Tillich, né? A sistemática do Tillich. Mas em compensação tem material muito melhor, como a dogmática reformada do Bavinck, né? E as institutas de Calvino, tá bom? Ó, Catecismo de Heidelberg. A Trindade. Creio em Deus Pai e no Filho e no Espírito Santo. Credo apostólico. Pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória coeterna majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e todavia não há três deuses, porém um único Deus. Credo Anastásio. Aqui Gerald Bray. Um dos meus teólogos prediletos, Agostinho de Hipona, 354 a 430, passou mais de 30 anos trabalhando em seu tratado De Trinitate. São em português Agostinho, a Trindade, da coleção patrística, né? Tentando explicar da maneira mais inteligível possível o mistério da doutrina da Trindade sobre o esforço de Agostinho para compreender o dogma trinitário, Jacobus de Voragine, arcebispo de Gênova, conta uma história marcante. Diz o conto que Agostinho caminhava um dia à beira-mar, contemplando o mistério da Santíssima Trindade, quando viu uma criança correndo de um lado para outro da água até chegar à beira-mar. O menino estava usando uma concha para carregar a água do grande oceano e despejá-la em uma pequena cova que ele havia feito na areia. Agostinho veio até ele e perguntou o que estava fazendo. Vou despejar todo o oceano nesse buraco, respondeu o menino. O que? Disse Agostinho. Isso é impossível, minha querida criança. O mar é muito grande, enquanto a concha e o buraco são muito pequenos. Isso é verdade, disse o menino. Porém, seria mais fácil e rápido tirar toda a água do mar e colocá-la neste buraco do que você tentar encaixar o mistério da Trindade em seu pequeno intelecto, pois o mistério da Trindade é infinitamente maior em comparação à sua inteligência do que esse vasto oceano em comparação a esse pequeno buraco. Então a pequena criança desapareceu. Alguns dizem que Agostinho estava conversando com um anjo enviado por Deus para lhe ensinar uma lição sobre orgulho intelectual. Outros dizem que foi o próprio Cristo, em forma de criança, que veio lembrar Agostinho acerca dos limites da compreensão humana em relação aos grandes mistérios da fé. A moral dessa história é bem simples. Estamos entrando
em terreno santo e, portanto, devemos caminhar por essa trilha do conhecimento de Deus com humildade e reverência. Não estamos falando sobre Deus uns com os outros, apenas estamos conversando sobre Deus na presença de Deus. Vou correr, porque senão, olha, a Trindade, a descrição trinitária no Novo Testamento, o batismo de Jesus, a grande comissão, a bênção apostólica, o amor do Deus triuno, saudações apostólicas, a obra da Trindade no drama da redenção, a eleição paterna na eternidade, a libertação por meio do Filho, a redenção sendo aplicada em nós pelo Espírito Santo, as distinções aprendidas na jornada, a linguagem analógica, aqui a Trindade ontológica e econômica, o escudo da Trindade, Sanctum Fidei, né? Aqui a economia, eu não costumo achar isso, eu só entendo a perfeição dos três. Unidade e diversidade, heresias que devem ser rejeitadas. Um Deus em três pessoas, em que isso me ajuda na jornada? Referências, os atributos de Deus. Aí a gente tem a criação, tá? A criação e o Deus triuno, a criação como obra da Trindade, a criação como livre iniciativa de Deus, a criação feita a partir do nada pela palavra divina. Aqui, ó, uma tabela sobre os dias da criação, que foram 6 dias literais. Ah, eu não defendo isso. Bom, eu defendo que a Bíblia defende, que é a verdade. O ser humano, uma breve antropologia bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, seres religiosos, seres morais, seres sociais, funcionais, sexualidade humana, Imago Dei, criação, aqui o drama da queda, aqui a gente já está vendo a queda, implicações da doutrina da redenção, união com Cristo, justificação, adoção, santificação, glorificação. Aí vem a igreja, mas eu quero dar um pulo aqui no final, ó, aprendendo a orar. Na verdade, a oração é altamente necessária para nós, pois por meio da oração nós conseguimos todas as coisas e somos capazes de manter o que temos contra os inimigos, o diabo e o mundo. Tudo o que podemos obter devemos buscar em oração. Portanto, a oração é conforto, força e salvação para nós, nossa proteção contra todos os inimigos e nossa vitória sobre eles. Agora, o que João Calvino, isso foi Lutero, o que João Calvino nos fala da oração, aliás. A oração é a comunhão dos homens com Deus, pela qual, tendo entrado no santuário celestial, apelam a Ele pessoalmente a respeito de suas promessas, a fim de experimentarem que aquilo que creram não foi em vão. Tá nas Institutas isso. O que é oração, por que orar, o Pai Nosso, o prefácio, as petições, olha, conclusão, a prática de oração. Oração deve ser uma prática constante, oração deve ser um aprendizado contínuo. Quarta parte, o encontro. Como Deus espera que o encontremos nos meios pelas quais Ele se revela. Revelação divina, ó, conteúdo da revelação, 7 aspectos da revelação, modelos de revelação na teologia contemporânea, revelação encarnada, revelação escrita, palavra e sacramentos, né? Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, Catecismo de Heidelberg, mais uma vez, pregação como meio de graça, somos embaixadores do nome de Cristo, Deus exorta por nosso meio, a mensagem da reconciliação, batismo, fé, palavra e sacramentos, e aí as palavras finais, Jean Francesco, e esse é Reformando o Discipulado, uma ferramenta magnífica para você ensinar aquele que está chegando na fé, que está naquele primeiro amor, que está naquele impacto, é a ferramenta certa para você ensinar mais a fundo as doutrinas cristãs, para discipular. Discipulado nós ensinamos aqui na nossa formação completa em teologia, não se esqueçam disso. Todo cristão é um discipulador, todo cristão é um teólogo, todo cristão tem uma responsabilidade de não permitir que a heresia entre na igreja e desencaminhe os irmãos. Então,
Esse é o recado que eu deixo para vocês. Aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo, não tem pensamento liberal, não tem palavra liberal. Aqui é uma boa teologia verdadeiramente conservadora para que você conheça cada vez mais o Deus de que nós servimos e que cada vez mais você esteja no centro da vontade de Deus para a sua vida. Link para a formação completa em teologia está aqui na descrição ou nesse QR Code da tela. Vem estudar com a gente, te espero na área do aluno e semana que vem tem mais review para você.